Olá e bem-vindos ao Bunker Nerd. Hoje vamos explorar os clássicos filmes de terror que fizeram a mim e a muitas outras pessoas perder algumas horinhas de sono. Hoje a gente vai falar daqueles clássicos. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aí seu like, comenta no vídeo, dê sugestões de filmes clássicos de terror e vamos nessa! Começamos a nossa jornada com um filme clássico, um filme que revolucionou o cinema de terror e suspense. Primeiramente vamos falar sobre Psicose. Filme dirigido por Alfred Hitchcock e lançado em 1960. Psicose é uma masterpiece do gênero suspense e nos trouxe a perturbadora história de Marion Crane e o enigmático Norman Bates. É bem provável que você já tenha visto aquela famosa cena onde uma personagem está no chuveiro e do nada aparece uma faca atacando-a. Essa cena e essa trilha sonora são a imagética causada por Psicose. Esse é apenas um dos grandes momentos que esse filme traz para o telespectador. Você pode ter alguma resistência ao assistir o filme porque ele é um filme preto e branco, e eu diria que isso é um grande preconceito da parte das pessoas que não assistem o filme por ele ser preto e branco. Porque esse filme é um clássico absoluto, é uma masterpiece do gênero e você precisa assistir. Psicose é conhecido por sua reviravolta chocante no início do filme. Quando a personagem da Marion Crane, que é interpretada por Janet Leigh, é morta repentinamente no chuveiro, naquela cena clássica, temos aí um dos maiores plot twists da história do cinema. Entenda, isso é um plot twist na época onde não se era normal ter um plot twist na história. De mais relevante, a gente tem uma mudança de paradigma. A gente estava acompanhando uma personagem no começo do filme, existe o desenvolvimento daquela personagem, mas aquela personagem morre. Ou seja, causa uma reviravolta na história. E a partir daí, a história começa trazendo outra personagem, a irmã da personagem que a gente achou que seria a personagem principal. O impacto dessa cena foi tão grande que influenciou toda a estrutura narrativa do filme, e até mesmo a maneira como os trailers foram produzidos. Hitchcock tomou medidas extraordinárias para preservar o elemento surpresa, instruindo os cinemas a não permitirem que o público entrasse depois que o filme começasse, por exemplo. Além disso, ele proibiu Janet Leigh de fazer qualquer aparição pública antes do lançamento do filme para que os espectadores não associassem seu nome à sua morte precoce na trama. Essas medidas de segurança para manter o segredo da cena do chuveiro foram uma demonstração do compromisso de Hitchcock em proporcionar uma experiência cinematográfica verdadeiramente inovadora e surpreendente. E pelo resultado final, a gente tem que ele conseguiu. Esses fatos renderam uma grande influência para a Psicose na cultura pop, inspirando inúmeros filmes e séries ao longo dos anos, e claro, tornando um clássico do cinema. Em segundo lugar, eu trago aqui para vocês o horripilante e assustador Exorcista. Filme de 1973. E antes de começar a falar desse filme, peguem seus textos, se possível, peguem um pouco de água benta, porque a gente vai falar agora do filme que causou mais traumas em pessoas ao longo da história. Esse filme, lançado em 1973 e dirigido por William Friedkin, aterrorizou toda uma geração de pessoas e particularmente continua aterrorizando, porque no momento que eu estava gravando esse vídeo, que eu fui pegando as imagens, ele me aterrorizou também. E esse terror, que é intrínseco ao filme Exorcista, pode estar associado àquela mensagem profana que o filme traz, de brincar com conceitos religiosos, de ser profano e de trazer um demônio possuindo uma garota. A representação visceral do sobrenatural estabeleceu um novo padrão para o horror e deixou uma marca indelével na cultura pop. A influência do Exorcista pode ser vista em muitos filmes de possessão e horror religioso subsequente. E diga-se de passagem, a grande maioria desses filmes são bem ruins. Eu diria mais, depois de assistir o Exorcista, ou tu vai gostar de terror,
ou tu vai ter medo até do ET Bilu. Durante as filmagens, o diretor William Friedkin procurou criar um ambiente autêntico e emocional para os atores, até meio abusivo às vezes, buscando reações genuínas dos atores. Uma das cenas mais famosas e controversas é a sequência em que a personagem Regan, interpretada por Linda Blair, é possuída pelo demônio Pazuzu e seu corpo se contorce violentamente. De nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Damien! Amém. Para obter a reação de choque e medo genuíno dos atores, Friedkin usou cabos ocultos para puxar Regan repetidamente, surpreendendo a todos durante as filmagens, o que causou o terror real dos atores. Essa abordagem, embora controversa, contribuiu para a autenticidade emocional e visceral do filme, tornando um dos mais perturbadores e memoráveis filmes de terror da história. É o poder. Água benta. Em terceiro, trago aqui para vocês possivelmente o melhor filme de terror com um assassino slash, porque o Halloween de 1978 é provavelmente isso. Esse filme, dirigido lá por John Carpenter, introduziu o slasher moderno e apresentou o icônico assassino Michael Myers. E esse vilão, eu posso dizer que é o único vilão que já apareceu nos meus pesadelos. A trama do filme é simples, mas também eficaz. Combinada com a trilha sonora de John Carpenter também, teceu um cenário aterrorizante que ecoou em toda a cultura pop. O legado de Halloween pode ser sentido em todos os filmes do gênero que vieram depois, e aí você pode ver isso em Sexta-feira 13, nas continuações do Massacre da Serra Elétrica, em A Hora do Pesadelo, etc, etc. Foi lá, em Halloween, que os clichês ficaram estabelecidos. A gente tem um assassino mascarado, uma arma, que é aquela faca, e uma moça correndo, que é a Final Girl. Basicamente, você tendo esses estereótipos, você tem o roteiro de qualquer filme de terror com um assassino slash. Halloween é frequentemente creditado por estabelecer muitos dos tropos que se tornaram padrões nos filmes de terror slash. Uma das características mais marcantes do filme é a sua trilha sonora icônica, composta pelo próprio John Carpenter, como eu já falei. A famosa melodia simples e repetitiva cria uma sensação de suspense e tensão crescentes ao longo do filme. O interessante é que o John Carpenter compôs a trilha sonora apenas em 3 dias, utilizando um teclado eletrônico. A eficácia da trilha sonora em aumentar o clima de terror tornou-se uma marca registrada do filme, e a gente pode ver isso nas continuações mais recentes, e influenciou também a maneira como trilhas sonoras são usadas para criar atmosfera em um filme de terror desde então. E como eu estava falando aqui de trilha sonora, no nosso quarto lugar a gente tem um filme com uma trilha sonora maravilhosa. Eu trago agora O Iluminado, filme de 1980, dirigido por Stanley Kubrick. Esse filme, inspirado na obra lá do Stephen King, mergulha na loucura e no isolamento de um motel durante o inverno. A atuação icônica do Jack Nicholson, que por si só já tem meio cara de louco, e a atmosfera angustiante de isolamento deixaram uma marca profunda no cinema de terror. O Iluminado influenciou tanto o cineasta quanto referências em várias mídias, consolidando-se como um clássico cult. E vale um parêntese aqui, é que o Stephen King odiou o que o Stanley Kubrick fez, mas o que o Stanley Kubrick fez é tão bom que não tem como odiar o Iluminado. E durante a produção de O Iluminado, a cena talvez mais famosa, que é a cena onde o Jack Nicholson quebra a porta do banheiro com o machado, foi filmada de uma maneira única. Kubrick optou por usar uma porta especialmente construída e resistente para criar uma sensação mais autêntica de destruição. No entanto, a cena acabou sendo mais difícil de filmar do que o esperado. Foram necessárias várias tomadas para obter o resultado desejado, resultando em uma das cenas mais icônicas e intensas do filme. Essa atenção meticulosa aos detalhes é apenas um exemplo do compromisso de Kubrick em criar uma atmosfera de suspense e tensão ao longo do filme. A atriz Shelley Duvall, por exemplo, precisou repetir a famosa cena das escadas por 127 vezes até chegar à precisão que o Kubrick almejava. Outra cena impactante é a cena do elevador jorrando sangue. Para criar esse efeito visual impressionante, a equipe de produção usou uma mistura de água, corante vermelho e outros ingredientes. A equipe instalou um tanque no teto do cenário do elevador e durante a filmagem liberou a mistura de sangue falso através de um buraco no chão do elevador. O efeito resultante de um jorro de sangue inundando o espaço foi impressionante e contribuiu para a atmosfera perturbadora e assustadora do filme.
A cena se tornou um símbolo duradouro do terror cinematográfico e uma imagem que muitos associam imediatamente a O Iluminado. E em quinto, eu não poderia deixar de falar de The Thing, O Enigma de Outro Mundo, que é o meu filme de terror preferido. Esse filme de ficção científica e terror também foi dirigido pelo John Carpenter. Existem outros vídeos aqui no canal já que falam um pouco mais sobre o The Thing, O Enigma de Outro Mundo. É aquela história. Você tem um grupo de pessoas, um grupo de pesquisadores em um acampamento na Antártica. Você está num local isolado, aparece um alienígena metamorfo que consegue assimilar a forma dos seres humanos e quando ele assimila a forma ele mata aquela pessoa. E pessoas vão desaparecendo, bem ao estilo do que acontece lá no Among Us. E à medida que o filme decorre, há um crescente aumento de tensão e você não sabe quem é a criatura, se você está falando com os seres humanos ou se é o alienígena que assimilou a forma de alguém, está falando com você e planejando te matar. E tudo isso enriquece muito o valor de The Thing. The Thing é reconhecido ainda pelos seus impressionantes efeitos visuais, efeitos especiais práticos impressionantes que capturam a transformação grotesca do alienígena na criatura. Para criar esses efeitos, a equipe de maquiagem usou uma variedade de materiais, incluindo borracha, silicone, látex e até mesmo alimentos como maionese e creme de milho. Cada transformação da criatura foi meticulosamente projetada e executada, resultando em cenas que ainda causam arrepios até hoje. A dedicação da equipe em trazer à vida essa forma de vida alienígena contribuiu para o status cult duradouro de The Thing e estabeleceu um padrão para os efeitos especiais práticos em filmes de terror e ficção científica. E aí está uma breve, mas intensa jornada pelos filmes clássicos de terror que continuam a ecoar através das décadas. Todos esses filmes, apesar de antigos, são excelentes pedidas, são clássicos, eles vão te prender do início ao fim. E se você chegou até aqui, curte aí, se inscreve no canal, comenta, faz o canal engajar, compartilha aí pra alguém que gosta de filmes de terror. Espero vocês aqui no próximo vídeo e até lá!